Oi pessoal, seja bem-vindo ao canal LW Matemática. Aqui, professor Luiz Wagner, e hoje nós vamos para a nossa quinta aula sobre inequações. Nesta aula, nós vamos ver sobre as inequações quociente. Vamos à aula. Então, pessoal, a primeira pergunta que surge logo, o que são inequações quocientes, né? Então, se nós considerarmos um f de x e um g de x uma função de variável x do primeiro grau, chamaremos ou chamamos de inequação quociente uma desigualdade do tipo f de x dividido para g de x maior que zero, f de x por g de x maior ou igual a zero, a razão entre f de x e g de x menor que zero, e f de x sobre g de x menor ou igual a zero. Então, pessoal, perceba que eu falei de quatro maneiras diferentes a função f de x dividido para a função g de x. E por ser uma divisão, pessoal, nós precisamos observar o seguinte, que nas inequações quocientes, o denominador deve ser diferente de zero. Bom, e como é que a gente faz, então, a resolução de uma inequação quociente? Ela pode ser feita, pessoal, com o estudo dos sinais das funções separadamente, seguido da determinação do sinal do quociente f de x por g de x e, posteriormente, identificando os valores que satisfazem a inequação quociente. Mas vai ficar melhor para ser entendido quando a gente colocar este exemplo aqui. E perceba que nesta inequação quociente, x menos 2 é o nosso numerador e o x menos 3 é o nosso denominador. E essa fração aí, pessoal, ela tem que ser maior ou igual a zero. Então, a gente começa dizendo assim, ó, que x menos 2 ele é o nosso f de x. Vamos colocar bem aqui do ladinho. Aqui. Esse numerador vai representar o nosso f de x. Já o denominador dessa fração será o nosso g de x. Tudo bem? Então, pessoal, para nós resolvermos essa inequação, nós vamos resolver as duas separadas, tá? Nós vamos primeiro resolver o f de x, depois vamos resolver o g de x. E a gente vai resolver ela fazendo o estudo dos sinais. Então, fazendo aqui a primeira determinação do zero da função f de x, vamos escrever que o nosso f de x aqui, nós vamos comparar ela como uma função, né? Ela tem que ser igual a x menos 2. Para encontrar essa raiz, nós vamos dizer que o nosso f de x ele tem que ser igual a zero. Vamos pegar esse zero e substituir na função. Então, vai ficar organizada, já na x menos 2, tem que ser igual a zero. Agora, como já vimos nas outras aulas, nós vamos passar esse 2 para o segundo membro, e ele vai trocar de sinal. Portanto, o nosso x ele será igual ao 2 positivo, que é a raiz dessa função. Agora nós vamos colocar a nossa reta de x, pessoal, e vamos observar que o coeficiente de x é o número 1. Ele não aparece, mas ele está aí na frente do x, né? Portanto, é maior que zero, então o nosso gráfico tem uma reta crescente. E aonde as duas retas se cruzam, nós vamos colocar a nossa raiz que encontramos, uma bolinha fechada para 2. E observe que essa bolinha é fechada porque o nosso sinal de desigualdade é maior ou igual a zero. Bem? Então, à direita de 2, que é a nossa raiz, nós vamos ter valores positivos para este gráfico. E à esquerda nós vamos ter valores negativos. Tranquilo? Então, este é o estudo dos sinais para a função f de x. Agora aqui ao lado, nós vamos fazer a determinação do zero da função g de x. Então, a primeira coisa é comparar com uma função, né? Então, nós vamos colocar aqui que o nosso g de x ele tem que ser igual a x menos 3. E vamos dizer que o nosso g de x ele é igual a zero, para podermos encontrar a raiz dessa função. Então, trocando g de x na função e organizando, nós vamos ter um x menos 3, que é igual a zero. Agora, nós vamos passar o 3 para o segundo membro, e ele vai trocar de sinal, né? Então, nós vamos ter como raiz um x igual a 3 positivo, né? Agora, colocando aqui a nossa reta de x,
E vamos observar que o coeficiente também é maior que zero, portanto o gráfico é crescente, certo? E na intersecção das duas retas aí, nós vamos colocar a nossa raiz 3, com a bolinha aberta. À direita de 3, nós vamos ter os valores positivos, porque o gráfico está acima do eixo de x, né? E à esquerda, nós vamos ter os valores negativos, porque o gráfico está abaixo do eixo de x. Pessoal, agora é muito importante observar que a bolinha da raiz de g de x ficou aberta, porque o 3 não serve como solução, apenas os números maiores que ele. E ele não vai servir como solução, porque se eu pegar esse 3 e substituir lá no lugar do x, vai ficar 3 menos 3. 3 menos 3 é zero, e a gente não pode fazer divisão para zero. Então, é essa observaçãozinha que eu coloquei agora há pouco para vocês. Nos denominadores, nós não podemos ter a divisão para zero. Então, eu devo sempre observar nas minhas inequações quociente, quando ela for maior ou igual ou menor ou igual. Eu tenho que observar que o denominador não pode zerar. Tudo bem? Agora, o que vamos fazer? Nós vamos pegar os dois estudos dos sinais aí e vamos fazer o nosso quadro de sinal. Acompanhe. Então, aqui, pessoal, no quadro de sinais, nós vamos colocar o estudo dos sinais de f de x, a raiz 2 com a bolinha fechada, e na g de x vamos colocar a raiz 3 com a bolinha aberta, que acabei de explicar para vocês. E vamos colocar também uma terceira reta, que é f de x dividido para g de x. E observe que nessa reta nós já colocamos as raízes encontradas, né? Tanto a raiz de f de x quanto a raiz g de x. Agora devemos observar que à direita de 2 nós temos os valores positivos e à esquerda valores negativos. Já para a raiz 3, à direita valores positivos e à esquerda valores negativos. Pessoal, agora é o momento de mais atenção na nossa resolução. Nós vamos fazer o quociente entre os sinais. Então acompanhe. Na primeira parte nós temos menos dividido para menos. E esse valor é mais. Na segunda parte, nós temos mais dividido para menos. O valor é menos. E na terceira parte, mais dividido para mais. E a resposta é mais. Agora nós vamos olhar lá na nossa equação e ver o que nós queremos. Nós queremos valores que sejam maior que zero. E já sabemos, né, pessoal? Os valores maiores que zero são os valores positivos. Portanto, a primeira e a terceira parte do meu quadro de sinais. Isso significa dizer, pessoal, que o meu x ele está antes da raiz 2 e depois da raiz 3. Ou seja, o meu x ele é menor ou igual a 2, porque a bolinha é fechada, ou então o meu 3 ele é menor que o meu x. Agora, na solução, fica da seguinte maneira. X pertence aos reais, tal que o x ele é menor ou igual a 2, ou o x ele é maior que 3. Então, pessoal, nesse quadro de sinais, você tem que fazer a divisão dos sinais, porque a nossa inequação é uma inequação quociente. Uma vez feito o jogo de sinal, pessoal, nós vamos observar a nossa inequação e ver quais são os valores que precisamos, se são valores positivos ou se são valores negativos, ou seja, maior que zero ou menor que zero. Bem? Agora vamos ao segundo exemplo. Pessoal, neste segundo exemplo, eu peço que você pause o vídeo e tente resolver. Já já fazemos a resolução juntos. Então, para resolver essa inequação, pessoal, nós precisamos determinar que o numerador é chamado de f de x, tudo bem? E que o nosso denominador será chamado de g de x. Agora nós vamos separar essas inequações aí e vamos achar a sua raiz. Então, determinando o zero da função f de x, nós vamos fazer a comparação que o nosso f de x tem que ser igual a 3x menos 2. E para encontrar a raiz, nós vamos dizer que o nosso f de x ele tem que ser igual a zero. Vamos pegar esse zero e substituir na função. Então, nós vamos encontrar um 3x menos 2 que tem que ser igual a zero. Agora, vamos pegar esse 2 e passar lá para o segundo membro, trocando de sinal, como a gente já aprendeu, né? Aí nós vamos ter que o nosso 3x ele será igual a 2 positivo no segundo membro.
Agora nós vamos isolar a variável x no primeiro membro. Isso significa dizer que o 3 vai passar para o segundo membro dividindo. Portanto, esta é a nossa raiz da função f de x. Agora nós vamos colocar a nossa reta de x. Vamos observar o coeficiente de x, que é um valor maior que zero, portanto o gráfico é crescente. E na intersecção das duas retas é a nossa raiz, 2/3. Bolinha fechada, porque nós queremos valores menor ou igual a zero. E lembrando sempre, todos os valores acima do eixo de x são valores positivos e os valores abaixo do eixo de x são valores negativos. Bom, já fizemos então o estudo dos sinais para a função f de x. Agora vamos fazer para a função g de x. Então o primeiro passo é dizer que o nosso g de x será igual a x menos 1. Depois, vamos encontrar o zero da função. Vamos dizer que o g de x ele é igual a zero. Organizando a nossa função, nós vamos ter um x menos 1 que é igual a zero. Passando o menos 1 para o primeiro membro, trocando de sinal, o nosso x terá o valor igual a 1, que é a nossa raiz. Ok? Colocando a nossa reta de x para o estudo dos sinais, vamos observar que o coeficiente de x é positivo, portanto, o gráfico crescente, E a intersecção das duas retas é a nossa raiz. E observe, de novo a bolinha é aberta, porque se eu colocar o número 1 no lugar do x, nós vamos zerar o denominador. E isso não pode acontecer, Acabei de explicar essa parte. Tudo bem? Então, à direita da raiz 1, nós vamos ter valores positivos, porque o gráfico está acima do eixo de x. Já à esquerda de 1, nós vamos ter valores negativos, porque o gráfico está abaixo do eixo de x. Agora o que falta fazer, pessoal, é o nosso quadro de sinais, com os dois estudos de sinais que acabamos de fazer. Então, aqui no quadro de sinais, nós vamos colocar o estudo dos sinais de f de x, o de g de x, e a nossa terceira reta, que é f de x dividido para g de x. Tudo bem? Vamos descer essas duas raízes aí para a terceira reta e vamos colocar os sinais dela. F de x, à direita são valores positivos e à esquerda valores negativos. Para g de x, à direita é positivo e à esquerda são valores negativos. Agora vamos fazer essa divisão de sinais aí, Então, no primeiro lado aqui, menos dividido para menos será mais dividido para menos será menos, e mais dividido para mais será mais. Observando a nossa inequação, os valores que queremos são valores menor ou igual a zero. Pessoal, valores menores que zero são os valores negativos. Portanto, o nosso x está na parte do meio do quadro de sinais. Exatamente aqui se encontra o nosso x. E aí a gente pode colocar assim, que 2/3 ele é menor ou igual a x, bolinha fechada, E esse x ele é menor que 1, bolinha aberta. Aí nós escrevemos a solução da seguinte maneira. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que 2/3 é menor ou igual a x e x é menor que 1. Então, pessoal, aí vimos que a nossa resposta ela está no centro, entre as duas raízes. Então, tem que ter bem atenção nessa parte do jogo de sinal, porque se você errar um jogo de sinal desse, você vai errar a sua solução. Tudo bem? Bom, então assim nós terminamos essa nossa aula de inequações quociente. Agora eu vou deixar vocês com este exercício para praticar bem essa parte. As respostas e a resolução do exercício estará na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar o like no seu vídeo, fazer seus comentários sobre a aula. Se tem dúvida, pode colocar aqui nos comentários e eu responderei com o maior prazer. Forte abraço do professor Wagner.